A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo, está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Você que vive aqui na nossa cidade, nossa região, convido a estar conosco dia 14, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, no bairro Manuel Honório. É a rua Teodorico de Assis, número 13. Nós estaremos apresentando uma peça teatral do grupo de teatro Semente de Luz, da qual faço parte, com a peça Colônia Alvorada Nova. Existem 58 colônias sobre o território brasileiro. Uma das mais conhecidas é a Colônia Nosso Lar. Nós estaremos trabalhando sobre a Colônia Alvorada Nova, porque também estão completando 75 anos de fundação, o Bezerra de Menezes. Então, você que está nos ouvindo, que mora aqui, prestigie o nosso evento. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Recomendo que vocês realmente possam ir ver o teatro lá em Manuel Honório, no Centro Bezerra de Menezes, que faz um trabalho muito bonito. Eles ajudam muitas pessoas, né? Só cafés da manhã, distribuição de alimentos, de roupas. É um trabalho muito bacana que o Bezerra de Menezes faz. E vamos prestigiar o nosso amigo Pedrosa, né? Porque eu tenho visto no Face, a Magali coloca para a gente aproveitar quando a gente não pode ir, né? E aproveitar o trabalho deles no coral e também no teatro. Então fica o convite aí, né? Que a gente possa participar. E boa noite a todos e vamos ao programa com muito amor no coração. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre a missão dos apóstolos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM com seu WhatsApp 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso de um ânimo consolador, vigoroso, que me preenche o ser e não me deixe abater frente às dificuldades. A falta de ânimo traz-me ideias destrutivas, leva-me ao cansaço, à desilusão e ao nada. Quando o ânimo chega, é como uma luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança antes submissa e derrotada reergue-se, rasgando os véus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustentes o meu otimismo nas lutas da vida e levantes o meu espírito, para manter boa e constante disposição. Vou ao máximo nas minhas capacidades. Reconheço desde agora que sou possuidora de uma força íntima poderosa e o faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando o ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre e comunicativa. Gratidão, Senhor.
Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a missão dos 12 apóstolos. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou seja, da gentilidade, pessoas não religiosas, não pertencentes ao judaísmo. Nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Vamos entender quais são essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, estão em curso e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Também os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizaram, espiritualizaram. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte, em todos os homens, e eles são irmãos. Sim, todos nós somos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos. E nada dessa ideia preconceituosa que muitas vezes a gente ouve, o povo de Deus. Olha, são todos povos de Deus, porque não existe um outro Criador. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topam em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia, graças ao bom Deus, não? Olha que as guerras fratricidas religiosas superam as demais. Quantas mortes em nome de Jesus. A cruzada, por exemplo, matava em nome do Cristo, passando ao fio da espada todos aqueles que discordavam da fé religiosa da época, chamados de hereges. Não só os muçulmanos, como os ciganos, aleijados e tantos outros, né, sofredores, andarilhos, eram massacrados pelos templários. Depois tivemos, por anos e mais anos, décadas e mais décadas, aquela guerra na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos, ou seja, evangélicos e católicos se matando, carro-bomba, incendiando prédios, usando o nome do Cristo como pretexto. Um absurdo, né? Verdadeiro. Hoje, graças a Deus, nós temos algumas divergências de ideias, mas as armas foram realmente deixadas de lado. Isso estou falando do cristianismo. Considerando, porém, a época, vemos que as instruções de Jesus aos seus discípulos foram claras: procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, enviando aos povos gentílicos. Que motivo justificava essa orientação específica? A resposta é simples: os seus discípulos não possuíam condições para lidar com as diferentes interpretações religiosas existentes, uma vez que conheciam apenas os ensinamentos da lei judaica. Eles, os discípulos, deveriam focalizar suas pregações aos irmãos de raça. Então, primeiro ato, pregar para aqueles que já tinham ideia de um Deus único, né? Começa ali na casa de Israel, porque eles já sabem do monoteísmo, para que eles possam orientar, tornando-se cristãos novos. A primeira missão. Importante considerar também que Jesus, de certa forma, estava submetendo os seus discípulos a um teste, treinando-os para as futuras lutas que haviam de passar na difusão do cristianismo. E nós vamos encontrar Paulo de Tarso, depois, como o grande pregador da gentilidade. Ele leva, então, o evangelho a várias nações, onde cultuavam muitas vezes a mitologia greco-romana, persa. Estava ele lá pregando, falando do monoteísmo, apresentando o cristianismo. Durante algum tempo, os discípulos se dedicavam ao aprendizado junto ao mestre. Espíritos de alto progresso espiritual, fácil lhes fora assimilar as lições que Jesus lhe ministrava diariamente, não só pelas palavras, como também pelo exemplo. Fortificados pela fé de Jesus, lhe acendera nos corações, estavam preparados para continuar a obra evangélica que Jesus lhes confiaria. Então, aprendendo a cada dia, a cada instante, juntamente com o Cristo, né? Pelo exemplo, inclusive, para depois saírem independentes pregando o Evangelho. A missão dos 12 apóstolos começa, pois, entre os próprios judeus, afastados do judaísmo.
chamados de ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que deixaram a crença judaica por não concordar muitas vezes com a arbitrariedade de seus pastores, né, de seus doutrinadores, estavam ali afastados. Então, ovelhas perdidas. Aí Cristo pede aos apóstolos falando da Boa Nova. O trabalho com os gentios, ou as gentes, caberia em especial ao apóstolo Paulo de Tarso, em época posterior, como eu acabei de citar. Mais tarde, o Cristo já sabia que Saulo se converteria ao cristianismo, né, muito antes mesmo disso acontecer, que ele levaria a mensagem aos gentios. Os 12 coube a missão de levar o evangelho aos judeus afastados. Importa refletir um pouco mais sobre o sentido de ovelhas perdidas da casa de Israel, de caminho das gentes e cidade dos samaritanos, citados no texto evangélico. As ovelhas perdidas eram os judeus afastados do judaísmo. Os caminhos das gentes são as comunidades gentílicas. E cidade dos samaritanos é a Samaria, capital do reino dissidente de Israel. Os israelitas eram naturalmente os indicados para primeiro receber o evangelho, dando ao longo preparo espiritual que a lei de Moisés os tinha submetido. Dirigindo-se a eles, os discípulos encontrariam um terreno propício à semeadura. Isso foi o primeiro embate, pregar para aqueles que já tinham ideia de um Deus único. A história nos relata que muitos judeus estavam insatisfeitos com os seus sacerdotes, marcadamente voltados para as práticas exteriores, com as intrigas religiosas existentes entre o clero e os membros do Sinédrio, com a servidão a Roma e os acordos políticos. Dessa forma, mantinham-se afastados das sinagogas. Existiam também os judeus que não se contentavam com as práticas do judaísmo oficial, por julgá-las falsas, inadequadas ou sem sentido. Entre os últimos estavam os samaritanos, considerados dissidentes do judaísmo. Então, olha, a prática foi o seguinte: começa pelos judeus, depois vá para os samaritanos, que também tinham a crença no mosaísmo, depois, né, no futuro, para a gentilidade. Essas pessoas que não tinham nenhuma crença no Deus único, né? Foram feitas por etapas. Após o cisma das 10 tribos, Samaria, que é a cidade dos samaritanos, se constitui a capital do reino dissidente de Israel. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações ser recíprocas. Os judeus não aceitaram o fato de Samaria, ao ser invadida, ela então adotou os costumes e a religião dos outros povos, deixou de ser monoteísta. Então, aí houve um grande cisma, né, entre eles, então se tornaram inimigos. Então, além do mais, os samaritanos somente admitiam um Pentateuco, que continha as leis de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esses foram posteriormente anexados. Havia assim profunda divergência religiosa entre os judeus ortodoxos, que os consideravam heréticos. E o caminho das gentes representavam no texto evangélico a comunidade dos povos gentílicos que viviam próximos aos judeus. Considerados pagãos, eram politeístas por formação cultural. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. E a gente lembra, em várias passagens, né, Jesus sempre fazia com que o homem acordasse para a importância, né, de que ele pregava para a humanidade toda. Em várias passagens, Jesus colocava como o bom samaritano, né, que era aquele visto com maus olhos, mas foi o único que acolheu aquele homem, né, caído na estrada, que foi assaltado, estava todo ensanguentado, né? Foi o único que teve compaixão. Na passagem dos 10 leprosos, o único que veio para agradecer era um samaritano, foi o único que realmente foi curado. Os outros foram limpos, mas o fato do samaritano voltar e reconhecer seus erros, pedir perdão, foi aquele único que ficou curado, porque ele se converteu.
que é essa conversão? Ele se modificou, né? Ele entendeu os seus erros e dali ele iria tomar uma nova atitude. É o que a gente tem que fazer, reconhecer seus erros e tentar se modificar para melhor. Então Jesus mostrou que ele foi o único que veio em agradecimento e na realidade foi o único que foi curado. Então Jesus sempre chamava a atenção de que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias estavam preparados. Então seria mais fácil, né? Porque eles já estavam, ali já tinha, vamos dizer assim, a terra, coração já estava preparado para receber as palavras, né? Eles já esperavam o Messias, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Seria mais fácil começar por ali. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. Os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Tudo na nossa vida a gente tem passo a passo, né? Cada um está num estágio evolutivo, então nós vamos entender que Jesus deu uma didática, vamos dizer assim, para esses apóstolos, começar por onde o terreno já estava preparado, né? Então, extrapolando o sentido literal do texto, podemos dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel representavam as pessoas que, possuindo uma base de espiritualização, estavam perdidas, porque não encontraram na religião que adotavam como norma de conduta respostas às indagações íntimas e aos seus anseios de crescimento espiritual. Então, eram essas pessoas que já estavam preparadas para ouvir as palavras de Jesus e os seus ensinamentos, né? O caminho das gentes indica outro tipo de pessoas situadas em exposição. As ovelhas perdidas da casa de Israel. São os materialistas, descrentes por convicção ou por espírito de sistema. Encontra-se num estágio evolutivo onde as sensações da matéria lhes satisfazem o sentido e nada mais desejam. Então ainda seria um terreno muito improdutivo, vamos dizer assim. Eles não estavam preparados. Então, por isso Jesus, começando com aqueles que já estavam, vamos dizer assim, a um passo da crença de estarem preparados para ouvir a palavra, e os outros seriam mais difíceis por serem materialistas. E são pessoas que ainda não estão habilitadas à verdadeira transformação espiritual, por força do piso evolutivo em que se encontram. Então, os materialistas, né, são refratários, se tornam mais difíceis de chegar até eles. Está tudo num estágio, né? Mas esses materialistas um dia serão espiritualistas, escutarão as palavras de Jesus e se transformarão em espíritos em evolução, né? Entretanto, reconhecemos que entre estes podem surgir indivíduos decididos, dispostos a superar os limites impostos pela vida material. A cada um segundo as suas obras, cada um está no estágio evolutivo, cada um pode não estar preparado no momento, mas logo em seguida passam a ser aqueles que poderão ser trabalhados, né? Tudo é uma evolução, né? Cada um, como eu falo, está num patamar. E quando as pessoas já estão, assim, um solo fértil para receber, elas vão se desligando do materialismo para se ligar à espiritualidade. A cidade dos samaritanos simboliza os discutidores religiosos, os dissidentes e os polêmicos. Vivem à parte, não se misturando com os que pensam de forma diferente. Então, entre eles também surgem os que impulsionam o progresso e valorizam a união e a paz entre as criaturas. Aí vamos ver aqui uma citação de Mateus, capítulo 10, versículo 7 a 10, que diz: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possui
possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alfajor para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, qualquer pregação tem o sentido de despertar, de atrair o interesse de quantos estão predispostos a ouvir. Com Jesus, a pregação manifesta-se não só por palavras, mas principalmente pela realização da sua personalidade superior e, sobretudo, pelos exemplos que ele soube ilustrar. Então é isso aí. Jesus, a palavra e o exemplo dele, como ele agia, como ele interagia com as pessoas, né? Então Jesus sempre chamou a atenção de que nós temos que fazer a nossa parte, mas a gente não pode impor a ninguém nada, porque cada um está num estágio evolutivo. Então, quando o terreno está preparado, tudo bem. Ele deixou bem claro, não lançai pérolas aos porcos. E ele chamava a atenção dos discípulos, se algum lugar que eles fossem não ouvissem as suas palavras, eles se voltassem e ainda sacudissem a sua vestimenta, ou seja, para não criar laços de indignação com aqueles que não estavam preparados. Então, não perder tempo. Então, tudo é um estágio de preparação. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios. Revela o quadro de enfermidade que existente no mundo. O imperativo curai, limpai, ressuscitai, expulsai indica o quê? O tratamento que deve ser aplicado aos doentes. Não esquecendo que a proposta de Jesus envolve necessariamente atendimento aos desajustados da alma e do corpo. Então, é de uma forma holística, o corpo e o espírito, né? Que deve ser tratado. A capacidade de expulsar demônios começa com o esforço da asepsia mental, perseverante e paciente, seleção dos próprios pensamentos. Lembramos assim a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então é isso aí. Nós temos que entender isso. Nós temos um caminho e esse caminho foi traçado por Jesus. Temos que estudá-lo e tentar, na medida possível, ir nos transformando em pessoas melhores, aproveitando a nossa reencarnação, fazendo a nossa reforma íntima, né? E tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo, né? Graça recebeste, graça dá. Indica que toda doação deve ser espontânea e sem exigência, não esperando qualquer tipo de recompensa ou agradecimento. Nós temos que fazer de forma sem espera de troco. Você vai fazer por fazer, criar no seu coração o amor. Como disse Emmanuel, nós temos que nos transformar em pessoas boas, porque se nós formos bons, teremos bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Os condicionamentos aos padrões materiais do mundo nos fazem desejar receber algo em troca, de benefício concedido, expresso sob a forma de valores amoedados ou mesmo de um simples muito obrigado. Isso já não deve fazer parte da nossa vida quando a gente tem entendimento que nós temos que doar amor. Nós temos que nos transformar em pessoas melhores, mas atrelado a isso nós temos que fazer a caridade, seja material, seja espiritual. É isso que vai nos fazer crescer espiritualmente. O mestre desvincula o trabalho espiritual de qualquer recompensa, seja financeira, seja de outra espécie, quando afirma: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Ou seja, os bens materiais são valores necessários ao contexto vivencial da humanidade. Precisa para a gente sobreviver. Agora, no plano físico, por serem imprescindíveis, deles necessitamos. O que pesa, na verdade, é o apego e a forma de utilização desses bens. E a gente lembra que nada é nosso, tudo é empréstimo de Deus. Nós somos usufrutuários. Então, quem tem muito dinheiro, vamos dizer assim, ele tem que entender que é para todos. Ele tem que usar aquilo para trazer benefício a todos que estão à sua volta. Então, a gente lembra que o verbo possuir apresenta conotação especial na frase. Ouro, prata, cobre, alpargatas e túnicas são, em determinados momentos, perfeitamente dispensáveis, quando a necessidade que se revela
é de natureza essencialmente espiritual. O que nos importa é o nosso crescimento espiritual. O material é só para sobrevivência. É isso que Jesus deixou para nós. Bem explicado, Isa. Vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. Uma mulher singular. Nasceu em família de nobre conduta, mas de dificuldades de toda sorte. Aos 8 anos de idade, ante um problema dentário, procurou o dentista da escola. O tratamento era gratuito, mas, segundo ele, uma extração dentária, como era exigida no caso dela, precisaria ser paga. Ela sabia que seus pais não poderiam arcar com qualquer custo. Como toda criança acostumada a driblar problemas, principiou a negociar com o profissional. Ela não tinha dinheiro. Ele aceitaria alguma outra coisa como pagamento? O que, por exemplo? Indagou ele. O senhor gosta de cães? Não tem nenhum? Todo mundo precisa ter um cão. Lá em casa temos uma ninhada recente. Posso trazer um cãozinho para o senhor. O cirurgião estabeleceu suas exigências. Queria um macho, sadio. E lá se foi a menina, no dia seguinte, levando o filhote por dentro da blusa, com todo o cuidado para o dentista. Essa disposição de dar a volta por cima, de encontrar soluções, a acompanharia para tudo. Dinâmica, criativa, inventava sempre algo mais com que se ocupar, com que honrar os seus dias. Criou uma marca de roupas jeans e gerenciou uma fábrica de alta produção. Casou-se, teve 2 filhas. Costureira de mão cheia, não se cansou de lhes providenciar vestidos, agasalhos, shorts, abrigos. Depois, quando as jovens deixaram o lar, como aves formando seus próprios ninhos, ela costurou centenas e centenas de enxovais para mães carentes. Também peças lindas para o bazar da instituição beneficente em que se voluntariou há muitos anos. Quem lhe conhece o capricho com que tudo confecciona, reconhece seu produto de imediato. Amando tudo o que faz, tem sempre um pãozinho recheado de ternura para receber a família ou os amigos, a qualquer hora que batam a porta. Um pãozinho especial que também serve para curar as dores físicas ou emocionais. Entre abraços, um café, um pedacinho do pão, alimenta a alma e sacia o corpo. Dona da receita de bolo de morango mais saborosa do planeta, segundo uma de suas filhas. É com ele que adoça as festas de aniversário, noivado ou um encontro de amigas. Não tendo podido adentrar a universidade na juventude, depois das filhas casadas, prestou vestibular e formou-se em pedagogia. Quando precisou ser cuidadora, enfermeira em tempo integral para sua mãe idosa, somente teve palavras de gratidão pela oportunidade de conviver mais estreitamente com ela. E, mesmo que superficialmente, poder retribuir os tantos cuidados que ela mesma recebeu durante anos. Uma mulher singular. Esposa, mãe, avó, confidente, conselheira, amiga. Quanto mais acrescenta anos à idade, mais conquista a admiração dos que com ela convivem no lar, na instituição religiosa, onde quer que se apresente. Existem muitas criaturas assim, portas adentro de nossos lares. Criaturas que iluminam outras vidas, que exemplificam a renúncia, o cuidado, a dedicação, que se doam de forma ampla, sem pedir nada em troca. Olhemos ao nosso redor e descobramos quantas pessoas maravilhosas gravitam em nosso entorno. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras, e as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz
e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Portanto, devemos pensar sempre no que vamos falar. As palavras auxiliam, mas também destroem. Por isso Cristo disse-nos para termos cuidado com o que sai da boca, não com o que entra, mas com o que sai, porque isso contamina o homem, dependendo da nossa maneira de expressar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos aqui, porque concluímos uma etapa importante. Todos os dias devemos estudar, nos compenetrar desses ensinamentos e colocá-lo em prática. Então, espero que a gente possa ter ajudado a todos vocês, assim como nos ajuda, ao entendimento que nós precisamos fazer a nossa parte em relação ao nosso crescimento espiritual. Pedindo então a Deus que abençoe todos nós e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno. Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.